Quadrilha foge com reféns sobre caminhonete depois de assalto a bancos em Santa Catarina. Moradores da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, fazem protesto depois da morte de 9 jovens durante baile funk. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. 6 pessoas foram feitas reféns e usadas como escudo humano por uma quadrilha na pequena cidade de Vidal Ramos, que fica no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Os criminosos tinham acabado de assaltar 2 agências bancárias. Na fuga, 2 reféns ficaram no capô da caminhonete, um na porta do lado do motorista e outros 3 na carroceria. O bando ainda fez vários disparos para assustar moradores e dispersar os policiais. Segundo a PM, os reféns foram liberados sem ferimentos. Já durante o assalto, 2 pessoas foram baleadas, entre elas o gerente de um dos bancos. Até agora, ninguém foi preso. E um protesto na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, nesta noite, reuniu centenas de moradores, amigos e também familiares dos jovens que morreram durante uma operação policial no último domingo em um baile funk. Eles caminharam até o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista. O pedido é por uma investigação transparente. Na versão da polícia, no dia da tragédia, uma moto suspeita furou um bloqueio e fugiu em direção ao pancadão. Houve perseguição e tumulto. Vários jovens foram pisoteados. 9 morreram e 12 ficaram feridos. 6 PMs foram afastados do trabalho nas ruas. O governador de São Paulo, João Dória, recebeu uma comissão formada por familiares das vítimas e líderes comunitários de Paraisópolis. Ele ouviu relatos de 2 mães que perderam os filhos na tragédia e prometeu rigor e transparência nas investigações. O novo encontro ficou marcado para a próxima segunda-feira. E um dos vídeos que circularam depois da ação em Paraisópolis foi feito, na verdade, em outra comunidade de São Paulo. Jovens aparecem encurralados numa viela. Um policial chega e começa a bater neles. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na favela de Heliópolis, também durante um baile funk, no mesmo dia das mortes em Paraisópolis. Os agentes envolvidos contaram que perseguiam uma moto e que foram recebidos a tiros na comunidade. Um suspeito foi morto. Os policiais foram afastados do trabalho durante a investigação. O Supremo Tribunal Federal definiu uma regra para o compartilhamento sem autorização judicial de dados financeiros sigilosos com o Ministério Público. Estão incluídas aí nessa decisão informações da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, e também da Receita Federal. O placar sobre a decisão ficou em 10 votos a 1. O ministro Marco Aurélio Mello, que já havia se posicionado contra, manteve a postura e o presidente da Corte, Dias Toffoli, decidiu mudar o voto. A tese aprovada pelo Supremo foi formulada pelo ministro Alexandre de Moraes, que leu o que ficou definido. Item 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Os ministros também definiram que o compartilhamento deve ser feito por meio de comunicações formais e com garantia de sigilo. Bom, e não teve acordo entre Câmara e Senado sobre os projetos que autorizam a volta da prisão em segunda instância. Por isso, 2 propostas devem tramitar paralelamente nas casas. Nessa quarta-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, participou de uma audiência pública na CCJ do Senado, justamente para discutir o assunto. A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que altera o sistema de recursos à Justiça e permite a execução da pena após a condenação em segunda instância. O colegiado tem o prazo de 40 sessões agora para dar um parecer sobre a proposta, que depois ainda segue para o plenário. O cronograma de trabalho ainda não foi definido. Pela falta de prazo na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu dar andamento a um projeto de lei que também permite a prisão após a condenação em segunda instância. Nesse caso, a mudança é feita por meio do Código de Processo Penal. O pedido foi acatado pela presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, que marcou a votação para a semana que vem.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve na CCJ e disse que não importa como será feita essa mudança, mas ressaltou que ela é urgente. Essa decisão, se é PEC, se é PL, se são ambos, é uma decisão que pertence ao Congresso, né? Ao Senado, à Câmara, cabe realizar essa decisão. Como ministro da Justiça e da Segurança Pública, apenas eu externo minha posição pessoal, que, a meu ver, a resolução dessa questão é urgente. O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar o anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump sobre uma possível retomada das tarifas sobre o aço e o alumínio do Brasil. São os pobres na história, eu não sei quantas vezes a economia deles é maior do que a nossa, eu não sei quantas vezes. Eu vejo com um certo exagero que está acontecendo. Tá certo? Por enquanto não foi sobretaxado nada, só tem a promessa dele no Twitter. Temos um acordo, um contato bastante cordial. O senhor ficou decepcionado? Não tem decepção porque não bateu o martelo ainda. Não é porque um amigo meu falou grosso numa situação qualquer, eu já vou dar as costas para ele, não. No segundo dia da cúpula da OTAN em Londres, uma tensão envolvendo o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Canadá foi destaque. Donald Trump chamou Justin Trudeau de duas caras. O motivo foi esse vídeo aqui registrado no Palácio de Buckingham. Trudeau conversa com os chefes de Estado da França, Holanda e Reino Unido. Eles dão risadas e não mencionam diretamente o líder da Casa Branca. Mas, de acordo com uma TV canadense, estariam zombando de Trump devido às longas entrevistas que ele deu durante o encontro. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pergunta ao presidente francês Emmanuel Macron: foi por isso que chegou tarde? Trudeau então interrompe a fala e diz: chegou tarde porque sua coletiva durou 40 minutos. Donald Trump também criticou Trudeau por não cumprir a meta de repassar 2% do gasto militar canadense para a OTAN. Eu acho ele um cara muito legal, mas a verdade é que eu chamei a atenção dele. Ele não está pagando 2%. E eu notei que ele não ficou muito feliz com isso. O encontro de 2 dias entre os 29 países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte celebrou os 70 anos da aliança. Aos 38 anos, Edu Dracena, jogador do Palmeiras, anunciou que vai se aposentar no próximo domingo depois do término do Campeonato Brasileiro. Na coletiva de despedida, alguns atletas do elenco alviverde foram cumprimentar o zagueiro. Só que foi Zé Roberto, ex-companheiro de clube e atual assessor técnico do Palmeiras, quem fez o Edu Dracena ficar com os olhos marejados. Muitas pessoas, de repente, na cidade falavam: não vai dar certo, é só um sonhador. Mas você fez um projeto da tua carreira. Edu Dracena, a sua carreira não foi grande, é grande. Abraço. Você é um cara que, falei que não ia chorar, mas me ajudou muito aqui dentro do Palmeiras. Por mais experiente que a gente seja, a gente sempre tem que aprender, cara. E eu sempre tive a cabeça aberta para aprender e eu aprendi muito com ele. Depois de fortes emoções, foi só chamar a esposa e os filhos para agradecer. Valeu, rapaziada.